Alguns problemas da vida têm solução, outros basta esperar um pouco. Mas existem problemas que nenhuma tecnologia poderá resolver, que nenhum governo poderá corrigir, nenhuma pessoa poderá impedir. Eles fazem parte da própria condição humana. Hoje vamos explorar aquelas que talvez sejam as 7 maiores crises existenciais da humanidade. Esse vídeo não vai ter uma edição espetacular. Na verdade, vai ser bem simples e normal. Porque algumas ideias são pesadas demais para serem representadas por imagens. Elas precisam ser imaginadas, sentidas pelo coração. Então esse vídeo é mais auditivo do que visual. Você pode até ouvir ele enquanto faz alguma outra coisa. A 7ª pior crise existencial da história é algo que talvez todo mundo já sentiu quando perdeu algo. Ela foi tão levada a sério que dá até para achar um fundador de uma religião que trata essa crise como problema a ser resolvido. E olha que a gente ainda nem chegou nas 3 piores do vídeo. Quando a gente nasce, tudo que precisamos é sentir que tem algo nos segurando. Seja o colo de uma mãe, o calor de um berço, a doçura de uma voz conhecida ao acordarmos. Então a gente cresce um pouco mais, dessa vez na juventude, e continua pensando que algo a gente deve manter. É legal continuar se divertindo e brincando e pulando. É bom que tenhamos um rótulo que nos diga aonde pertencemos. Fulano é baterista, ciclano bombeiro, Beltrano o último romântico da terra. Mas o tempo vai passando. Tudo o que tínhamos vai sumindo. Amizades mudam, nossos gostos também. Rótulos não seguram o que somos por muito tempo. Vamos envelhecendo. Memórias vão se distorcendo a ponto de momentos bons e ruins da nossa vida sumirem ou se alterarem dentro da nossa cabeça depois de um tempo. O dinheiro não dura o mês todo. O mundo vai ficando cada vez mais imprevisível, porque vamos perdendo cada vez mais a inocência que tínhamos. A beleza vai se perdendo. E aí que está a crise. Parece difícil para nós conciliar o fato de que tudo muda com os nossos anseios por algo continuar. Como encontrar segurança em um universo onde absolutamente tudo está mudando? Há mais de 2000 anos, um homem decidiu abandonar um palácio, a própria família e a vinda de príncipe para tentar responder justamente a esse tipo de sofrimento. Esse homem ficou conhecido como Buda. Uma das ideias centrais de seus ensinamentos era que tudo que existe é impermanente. Corpos envelhecem, relações terminam, objetos se desgastam, civilizações desaparecem. Até aquilo que chamamos de eu está em constante transformação. Segundo ele, boa parte do nosso sofrimento nasce quando tentamos agarrar aquilo que, por natureza, nunca poderia permanecer. Tudo aquilo que amamos muda. Lugares onde fomos felizes continuam existindo, mas nós nunca voltamos para eles sendo a mesma pessoa. Talvez Buda estivesse certo, porque no fundo todos nós já sentimos essa dor. A dor de querer congelar um momento feliz no tempo. Essa crise tem um nome: impermanência. E na minha opinião, ela ocupa apenas a 7ª posição. Essa é a 7ª pior crise existencial. Nada é permanente nesse mundo. Isso dói um pouco. A próxima crise é muito mais doida de se pensar, porque já sentiu ela todo mundo que achava que existe controle ou estatística na própria vida, mas quebrou a cara no muro percebendo que não é bem assim. Você nasceu, mas já reparou que isso simplesmente aconteceu sem autorização? Uma única gota de sêmen tinha milhões de concorrentes. Alguns deles poderiam ter trazido um prêmio Nobel ao mundo, ou talvez o hexacampeonato da seleção brasileira. Mas veio você, alguém que está lutando todo dia. Lutas invisíveis que ninguém vê, é claro. Talvez você esteja nesse exato momento pensando em como vai pagar aquele boleto, ou talvez como passar naquela matéria chata, ou como conquistar aquela pessoa. Quem sabe tudo isso ao mesmo tempo? A vida tem coisas boas, mas ninguém pediu para estar aqui. Ela vale a pena ser vivida, mas no fundo não foi nossa responsabilidade. Eu poderia ter nascido na China, falando 8 idiomas, e nem sequer fazer esse vídeo, nem sequer você ver ele. Poderia ter sido trocado por alguma enfermeira maligna no hospital. Mas aqui estamos, eu e você, tentando assumir o peso de um fardo que não se pediu para segurar. Eu admiro sua luta diária, e eu tô lutando também. E sei que você vai ser muito feliz no futuro e ter sucesso em sua vida. Só que a agonia é justamente essa. Ninguém que está aqui realmente pediu para estar aqui. Poderiam todos nem estar aqui, já que nasceu uma coincidência extrema. Mas existe um detalhe ainda mais estranho. Nós passamos boa parte da vida julgando as pessoas. Admiramos algumas, condenamos outras, invejamos umas, sentimos pena de outras. Mas esquecemos que ninguém escolheu o tabuleiro onde começou a jogar. O filósofo John Rawls propôs um experimento mental famoso. Imagine que você vai nascer de novo. Só que existe uma condição. Você não sabe em qual família vai nascer, nem em qual país.
com qual inteligência, com qual saúde, nem sequer se nascerá rico ou pobre. Antes de abrir os olhos, que tipo de mundo você gostaria que existisse? Se você realmente não soubesse quem seria, provavelmente escolheria um mundo onde até a pessoa mais azarada pudesse viver com dignidade. Porque, antes de nascer, essa pessoa poderia ser você mesmo. E talvez essa seja a parte mais desconfortável da crise. Nós gostamos de acreditar que conquistamos tudo sozinhos, mas o ponto de partida da nossa história nunca esteve sob nosso controle. A família que tivemos, os genes que herdamos, o país que nascemos, a época da história em que chegamos no mundo, as oportunidades que apareceram, os acidentes que aconteceram, os traumas que carregamos, nada disso foi escolhido. Ainda assim, é sobre esse alicerce que construímos toda a nossa vida. Talvez a liberdade humana comece muito depois daquilo que realmente nos formou. Esse desconforto tem um nome: o acaso do nascimento. Essa é a 6ª pior crise existencial da história, na minha sincera opinião. Como podemos ser verdadeiramente responsáveis por uma vida cujo início nunca escolhemos? A 5ª crise talvez seja mais sentida por quem já presenciou a solidão da própria companhia. Isso parece paradoxal, mas entenda uma coisa estranha. Toda a vida passa pela sua mente. As cores, os sons, a imaginação, você não conhece nada além disso. Talvez cores nem existam lá fora. A mente poderia apenas interpretar e simular algo que lembra a cor em si. A mesma coisa com qualquer outra coisa que passa pelos seus sentidos. Os nervos do seu corpo detectam algo como luz, vibrações e calor, e a sua mente simula todo um mundo que parece colorido, barulhento e ambientado. Nada existe fora da nossa própria percepção. Então algo mais estranho acontece. A sua mente aparenta interagir com outras mentes. Você já parou para pensar como descrever para outro ser humano exatamente o que você sente quando vê uma cor, ouve um som ou sente algo estranho? Por que é tão difícil dizer o que sente? Cada um tem seu próprio monólogo interno, compreendendo suas próprias vivências. E então você decide mostrar para aquela pessoa como é sentir um gosto de um café, por exemplo. Mas quando você tenta fazer isso, o máximo que consegue fazer é analogias. E também a expectativa distante de que aquela pessoa tenha algum critério de comparação interno para entender o mínimo do que você realmente sentiu e experienciou naquele momento ao beber o café. Será que entender uma pessoa é só comparar tudo o que você já sabe com aquilo que ela disse e você nunca experienciou do exato ponto de vista dela? Porque uma coisa é você dizer que o café é gostoso ou forte, a pessoa entender com base no que a mente interna dela já simulou e processou. Outra coisa é a pessoa entrar na sua cabeça, nas suas próprias lembranças, no seu próprio câmera em primeira pessoa, sentir o mesmo gosto que sentiste naquele exato momento, tendo aqueles exatos pensamentos. Será que existem coisas que só você é capaz de entender com base no que só você exatamente viveu? A linguagem é limitada e muitos filósofos insistem nisso. E para piorar, ela é a única coisa que chega perto de conectar o seu mundinho interno com o mundinho interno de alguma pessoa. Pode ser que ninguém entenda você por completo, apenas crie uma versão na cabeça dele e que combine de acordo com o que você expressa. Só que o que você expressa é muito limitado pela linguagem, que é vaga, cheia de lacunas e não consegue descrever com precisão certas coisas que, bem, só quem passou de fato entenderia. Talvez seja por isso que a solidão não dependa da quantidade de pessoas ao redor. E aqui que vem algo estranho, a pior parte da crise. Você pode estar cercado de amigos, pode encontrar o amor da sua vida, pode conversar durante horas, e ainda assim existe uma parte da sua experiência que jamais será compartilhada com ninguém. Até porque existe uma justificativa brutal para tudo isso fazer sentido, se liga só. O filósofo Thomas Nagel escreveu um ensaio famoso chamado Como é ser um morcego. A ideia era simples. Nós podemos estudar um morcego por toda a vida, descobrir como seu cérebro funciona, como ele enxerga, como usa a ecolocalização, como come os insetinhos e voa igual um doido na sua rua durante a noite. Mas existe uma pergunta que talvez nunca possamos responder. Como é ser aquele morcego? Porque conhecer todos os fatos sobre uma consciência talvez nunca seja o mesmo que viver aquela consciência. E o mesmo pode acontecer com a gente. Eu posso conhecer toda a história da sua vida, saber dos seus medos, dos seus traumas, dos seus sonhos. Mas talvez exista uma distância que nenhuma amizade, nenhum casamento e nenhuma conversa consiga atravessar. A distância entre duas consciências. A questão que agoniza é como deixar alguém conhecer quem realmente somos se ninguém pode experimentar a nossa consciência. Esse problema podemos dar um nome: a solidão da consciência. E ela é a 5ª pior crise existencial da história, na minha humilde opinião, é claro. A 4ª crise talvez seja a mais frustrante para quem acredita que,
Um dia, a humanidade responderá tudo. Nós gostamos de pensar que o conhecimento sempre avança, e ele realmente avança. Há alguns séculos não sabíamos o que eram bactérias. Hoje fazemos cirurgias robóticas, já pisamos na Lua. Construímos computadores capazes de realizar bilhões de operações por segundo. Então parece natural imaginar que seja apenas uma questão de tempo até entendermos todas as coisas do universo. Mas e se essa esperança estiver errada? Imagine um cachorro tentando aprender cálculo. Você pode passar a vida inteira ensinando integrais, derivadas e números complexos, mas o doguinho jamais compreenderá, não porque seja preguiçoso, mas porque a mente dele não foi feita para esse tipo de conhecimento. Agora faço uma pergunta desconfortável. E se nós estivermos exatamente na mesma situação em relação ao cosmos? O filósofo Immanuel Kant dizia que nunca conhecemos a realidade como ela é em si mesma. Conhecemos apenas a realidade como ela aparece para uma mente humana. Em outras palavras, talvez exista uma diferença gigantesca entre o mundo e a maneira como o nosso cérebro consegue enxergar ele. Séculos depois, o filósofo Colin McKean levou essa ideia ainda mais longe. Segundo ele, talvez existam problemas que a mente humana seja incapaz de resolver, não porque ainda não descobrimos a resposta, mas porque simplesmente não possuímos a capacidade cognitiva necessária para compreendê-la. Assim como um chimpanzé jamais entenderá a mecânica quântica, talvez existam verdades que nenhum ser humano conseguirá entender. Não importa quantos livros sejam escritos, não importa quantos bilhões sejam investidos em pesquisas, não importa quantos milhares de anos nossa espécie ainda exista, talvez algumas portas simplesmente nunca possam ser abertas por uma mente humana. Pense nos mais variados paradoxos que permanecem sem resposta, ou em perguntas que geram debates infinitos como: Deus existe? Qual o sentido da vida? Somos livres? Pense também na forma como a consciência existe. Onde está a consciência? No cérebro? No universo? Por que sequer pensamos? A mente humana, feita para sobreviver, talvez não seja feita para tantas perguntas assim, ainda mais sobre ela mesma. Isso muda completamente a forma como olhamos para o conhecimento, porque a ciência responde perguntas, mas quem garante que somos capazes de formular todas as perguntas certas? Quem garante que existem fenômenos que sequer conseguimos perceber? Afinal, nossos olhos enxergam uma pequena faixa de luz. Não conseguimos enxergar o ultravioleta e nem o infravermelho. Enquanto isso, cobras podem detectar calor. Nossos ouvidos escutam apenas uma pequena faixa das frequências. Enquanto isso, morcegos conseguem ouvir até 20.000 Hz. Nossos sentidos já são limitados. Tem coisas que já existem no mundo e nem vamos detectar. Por que nossa inteligência então seria ilimitada? E então surge a pergunta que transforma tudo isso em uma crise existencial. Como aceitar que talvez existam respostas que jamais poderemos compreender, não por falta de esforço, mas porque a própria mente humana possui limites? Esse desconforto acompanha a filosofia há séculos. É a crise dos limites do conhecimento, a possibilidade de que o universo seja maior do que qualquer inteligência humana será capaz de entender. Na minha opinião, essa é a quarta maior crise existencial desse vídeo, o limite do conhecimento. A terceira crise mexe com muita gente porque afeta uma das coisas mais profundas que a gente tem, o desejo de que nossa existência deixe algum vestígio. Desde criança fazemos coisas esperando que elas deixem um legado, um desenho na escola, uma fotografia, um troféu, uma amizade. Mais tarde, um diploma, uma carreira, um livro, um filho, uma empresa. Quase sempre existe, escondida em algum lugar, a esperança de que alguma parte de nós continue existindo quando não estivermos mais aqui. Mas o tempo costuma ser impiedoso com esse tipo de esperança. Pare por um instante e tente responder uma pergunta simples. Qual era o nome do seu tataravô? E do pai dele? E da pessoa que construiu a casa onde ele morava? Provavelmente você não sabe. Isso não significa que eles viveram pouco. Eles riram, choraram, fizeram planos, amaram alguém. Talvez tenham acreditado que seriam lembrados, mas, para o mundo de hoje, é como se nunca tivessem existido. O imperador e filósofo estoico Marco Aurélio refletia justamente sobre isso. Em suas meditações, ele escreveu: tudo é efêmero, tanto aquele que se lembra, quanto aquilo de que se lembra. É uma frase pesada, porque ela não diz apenas que você será esquecido. Ela diz que até aqueles que poderiam lembrar de você também desaparecerão. Ele dizia que quem busca fama esquece uma coisa engraçada. Aqueles que irão se lembrar de você também morrerão. E depois deles vão morrer outros, e depois outros, até que um dia não restará ninguém para pronunciar o seu nome. Existe um poema antigo que representa essa crise quase perfeitamente. Chama-se Ozymandias.
de Percy Bysshe Shelley. Nele, um viajante encontra no meio do deserto as ruínas de uma enorme estátua. Na base dela está escrito: "Meu nome é Ozymandias, Rei dos Reis. Contemplai minhas obras, ó poderosos, e desesperai." Mas logo em seguida o poema descreve que ao redor não restava absolutamente nada. Nenhum império, nenhuma cidade, nenhum povo. Apenas areia se estendendo até o horizonte. Talvez seja a metáfora mais poderosa já escrita sobre o destino de todo o legado humano. Talvez existam duas mortes. A primeira acontece quando o coração para de bater. A segunda acontece quando alguém pronuncia o seu nome pela última vez. É estranho pensar nisso, porque passamos anos tentando construir uma identidade. Queremos ser reconhecidos, queremos deixar uma marca, queremos que aquilo que fizemos tenha importância. Mas basta olhar para a história. Quantas pessoas viveram antes de você? Bilhões. Quantas delas você conhece? Uma fração tão pequena que quase parece um erro de arredondamento. Civilizações inteiras desapareceram. Idiomas inteiros deixaram de existir. Bibliotecas queimaram. Obras foram destruídas. Famílias inteiras se perderam no tempo sem deixar sequer um retrato. E se isso aconteceu com elas, por que seria diferente conosco? Talvez a pergunta mais desconfortável seja essa: como continuar encontrando sentido em uma vida sabendo que, um dia, talvez tudo que fizermos seja completamente esquecido? Esse desconforto acompanha a humanidade há séculos. Uns tentaram vencê-lo deixando grandes obras. Outros encontraram consolo na ideia de uma vida após a morte. Outros simplesmente aceitaram que a memória humana é tão finita quanto a própria vida. Na minha opinião, essa é apenas a terceira maior crise existencial: o esquecimento da finitude. Mas calma que não para por aí, porque agora tá na hora da gente refletir para a próxima, que é ainda mais pesada. A segunda crise talvez seja a mais revoltante de todas. Ela nasce quando percebemos que o universo não parece ter qualquer compromisso com a justiça. Ao longo da história, milhões de pessoas morreram em guerras que nunca escolheram lutar. Crianças foram exterminadas no Holocausto antes mesmo de entender o que era o ódio. Milhões morreram nos expurgos de Stalin, no Grande Salto adiante de Mao, no genocídio de Ruanda, no Camboja de Pol Pot. Muitos responsáveis jamais responderam por seus crimes. Soldados morreram sem uma identidade, apenas jogados na vala, sendo retratados como números. Muitos deles prometeram para suas esposas que iam voltar para casa e nunca voltaram. Em todos os países existem inocentes presos, culpados absolvidos, vítimas sem nome, famílias que jamais descobriram quem matou seus filhos, corrupção que desviou hospitais, escolas e vida inteira sem que ninguém fosse responsabilizado. O escritor Fyodor Dostoiévski colocou essa angústia na voz de Ivan Karamazov. Ele pergunta se toda a harmonia do universo poderia justificar o sofrimento de uma única criança inocente. É uma pergunta brutal, porque parece que nenhuma resposta consegue apagar o que já aconteceu. Nenhuma sentença devolve uma infância roubada. Nenhuma indenização ressuscita uma vítima. E talvez exista uma possibilidade ainda mais perturbadora. Se não houver absolutamente nada, eu digo absolutamente nada depois da morte, nada do outro lado, então foi só isso. A vítima sofreu, o culpado escapou e a história terminou dessa forma para sempre. Existem várias injustiças que nunca tiveram um culpado encontrado. Existem várias corrupções que safaram vários monstros que mereciam castigo. O filme de 2008, ganhador de um Oscar de melhor adaptação de livro, chamado Onde os Fracos Não Têm Vez, transmite esse sentimento de maneira quase insuportável. O mal não precisa ser derrotado para que a vida continue. Às vezes ele simplesmente acontece e o universo permanece em silêncio, sem perguntar, sem pedir autorização, sem devida satisfação. Não vou dar spoiler para quem ainda vai ver esse filme, mas posso dizer que ele não prometeu nenhum final feliz. Entregou apenas a realidade crua das coisas, onde o mal basicamente se manifesta e se safa, e o protagonista da história, o xerife Ed Tom Bell, velho demais para entender o sofrimento, simplesmente tenta seguir em frente. É algo que acontece bastante na história do nosso mundo. Por isso esse filme teve tanto peso. Diante de tudo que a gente falou até agora, é válida a pergunta desconfortável: como aceitar um mundo em que algumas injustiças jamais serão reparadas? E esse desconforto tem um nome: é a crise das injustiças irreparáveis. Na minha opinião, essa é apenas a segunda pior crise existencial da história que eu fiz nesse vídeo. A última crise talvez seja a única da qual ninguém jamais escapou.
Nós crescemos dizendo coisas como depois eu faço, ano que vem, quando eu tiver mais tempo, como se o tempo fosse um lugar onde pudéssemos guardar sonhos, pessoas e oportunidades. Mas o tempo não guarda absolutamente nada. Ele apenas transforma tudo em memória. Enquanto você escuta esse vídeo, a sua infância ficou cada vez mais distante. E esse exato instante está desaparecendo antes mesmo que você consiga terminar de entendê-lo. Heráclito dizia que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, porque o rio muda e quem entra nele também. Santo Agostinho confessava que sabia perfeitamente o que era o tempo, até que alguém lhe pedisse para explicá-lo. Talvez porque ele seja a coisa mais presente da nossa vida e ao mesmo tempo a mais impossível de segurar. Heidegger dizia que existir é caminhar em direção ao próprio fim. Cada escolha é também um cemitério de possibilidades. Cada sim enterra milhares de vidas que jamais serão vividas. A profissão que você escolheu matou todas as outras. A cidade onde você mora apagou todas as histórias que viveria em outros lugares. A pessoa que você amou fechou para sempre infinitos futuros diferentes. Talvez o arrependimento não seja um erro da existência. Talvez ele seja o preço inevitável de viver apenas uma vida. Sem tutorial pronto. Nietzsche levou essa pergunta ao extremo com a ideia do eterno retorno. Imagine que um demônio aparecesse diante de você esta noite e dissesse: você viverá esta mesma vida outra vez. Cada humilhação, cada perda, cada erro, cada momento de felicidade, exatamente iguais, infinitas vezes. Você agradeceria ou imploraria para que ele estivesse mentindo? Mas talvez exista algo ainda mais cruel do que a morte. O tempo nunca anuncia quando alguma coisa acontece pela última vez. Você nunca sabe qual abraço será o último, qual conversa será a última, qual Natal reunirá toda a família pela última vez, qual passeio com um amigo será o último sem que nenhum de vocês imagine. A vida não coloca legendas dizendo: aproveite, esse momento nunca mais voltará. Não, a gente só descobre depois, quando voltar já deixou de ser uma possibilidade. Talvez a maior mentira que contamos para nós mesmos seja a ideia de que sempre teremos mais tempo. Nós adiamos conversas muito importantes, adiamos sonhos, adiamos mudanças. Dizemos que começaremos quando estivermos mais preparados, quando tivermos mais dinheiro, quando a vida ficar menos complicada. Mas existe uma verdade desconfortável. O futuro não é um lugar onde você guarda oportunidades. É apenas uma promessa que talvez nunca chegue. O filósofo contemporâneo Martin Haglund, na sua obra This Life, argumenta que justamente porque nossa vida é finita, cada escolha possui um peso absoluto. O tempo não é apenas algo que a gente tem, é aquilo que estamos constantemente perdendo. Cada dia que passa não é um dia adicionado na nossa vida, é um dia retirado dela. A pergunta assustadora não é apenas o que você fará com o seu futuro, é quantas versões de você estão morrendo silenciosamente enquanto você espera o momento perfeito para começar. Porque talvez o maior perigo da procrastinação não seja falhar. Talvez seja acordar um dia e perceber que você não perdeu uma oportunidade, você perdeu uma parte da própria vida. E então sobra uma pergunta que talvez nunca deixe de perseguir qualquer ser humano. Quanto da sua vida você já perdeu sem perceber que estava vivendo os melhores dias dela? Ou pior, se você pudesse voltar apenas no único instante da sua existência, qual escolheria? E por que só percebemos o valor de tantos momentos quando eles já se tornaram inalcançáveis? Esse desconforto tem um nome: é a irreversibilidade do tempo. Na minha opinião, ela é a maior de todas as crises existenciais, porque o universo talvez permita corrigir muitas coisas, menos o único segundo que já passou. O tempo não volta, e é isso. Cada escolha foi definida concretamente, eternamente. Milhares de versões suas morreram por decisões que você tomou, ou que você deixou de tomar, sendo que deixar de tomar talvez seja pior ainda do que tomar errado. Essa, meus amigos, é a pior crise existencial de todas. A irreversibilidade do tempo. O que foi, simplesmente não volta mais. E a cada piscar de olhos seus, o passado vai engolindo cada momento em que você procrastinou e atrasou. Bom, e esse foi o vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like. Se caso queira ver mais conteúdos como este, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se quiser que outras pessoas vejam esse tipo de conteúdo, clique em compartilhar e compartilhe esse vídeo para seus amigos e parentes. Se preferir,
Pode usar a seção de comentários para deixar sugestões, críticas construtivas ou até experiências que você já teve em sua vida relacionadas ao tema do vídeo. Estarei lendo todos os comentários. Até a próxima, nos vemos novamente. Tchau.